Olá, pessoal, vamos voltando aí. Quem puder aí ajudar a chamar o restante para a gente continuar aqui nossa aula. E agora falar de um tema extremamente importante que é a expansão romana. Tá certo que temos aí só mais 10 minutos de aula, mas nós temos aí um tema bacana para pelo menos dar início e aí terminar certamente na outra aula com vocês, beleza? Bacana, cadê o restante da galera? Tá voltando aí, ó. Chegando aí para a gente analisar um pouquinho da expansão romana. Deixa eu abrir aqui também nossa sala de bate-papo. De repente alguém quer fazer alguma pergunta aí, né, sobre o assunto. Já deixar aberto aqui. Beleza, galera? Então vamos lá. Gente, sobre a expansão romana, quando na verdade ela começou ali, a cidade de Roma, no centro da Itália, vai começar a expansão por volta do século V a.C., hein? E aí, a expansão romana foi um processo na história de Roma que durou muito tempo. Os romanos começam a preparar um forte exército, treinando muito bem os homens, equipando muito bem esse exército com bons armamentos, por volta do século V a.C. Aí, do século V a.C. até o século III depois de Cristo, Roma realizou aí sua expansão. Vejam então que a expansão romana durou aproximadamente 7 séculos. Tá? Isso ajuda a explicar uma coisa, essa informação. Até hoje, os romanos fundaram o maior império que o mundo já conheceu. Tá? Entendam vocês que os romanos fundaram o maior império que o mundo já conheceu. Beleza? E por que também? Até porque essa expansão durou aí aproximadamente 7 séculos. Beleza? Ô, galerinha, tem alguém aí, acho que o microfone aberto aí, podia fechar para nós aí, só um minutinho, só porque tá dando uma interferência aqui. E eu não sei se o pessoal vai entender bem o que eu estou falando aqui. Bacana? Vamos lá? Agora, vamos pensar o seguinte. Quais eram os principais... Opa, peraí, Ana Luísa, tem uma pergunta? Bacana, Luísa, vou mandar sim, tá? O slide para vocês aí. Beleza, mando sim. Galera, é o seguinte, temos que começar a pensar, e aí vocês poderiam me ajudar nesse ponto. Que tal, hein? Vou fazer aqui uma pergunta e vocês falam aí o que vocês acham. A cidade de Roma prepara um grande exército e vai dar início à expansão. Me pensa aqui comigo o seguinte, quais eram os principais objetivos, quais eram os interesses de Roma com essa expansão? O que vocês acham? Quem pode me falar aí? Quem tem uma ideia? Vamos lá? Vamos ver? Alguém quer escrever? Alguém quer falar aí no microfone? Quais eram os principais interesses ou objetivos de Roma com a expansão? Alguém tem ideia? Rafael já deu uma dica muito importante aqui, ó. Roma queria conquistar terras. Exatamente. Rafael, vamos entender o seguinte. Galera, vamos entender o que o Rafael disse aqui? Roma queria conquistar terras para expandir a economia, principalmente para expandir a pecuária e a agricultura. Sabe por quê? A população de Roma havia crescido muito. E aí havia uma necessidade de abastecimento da cidade com alimentos. Para isso, Roma prepara um exército para conquistar terras, para expandir a agricultura, a pecuária também naquele momento. Bacana, legal. Mas Roma também tinha outros interesses com a expansão. Roma queria obter mão de obra escrava por meio da guerra. Por quê? Porque a escravidão por dívida foi proibida. E aí os agricultores patrícios, precisando de mão de obra escrava, também apoiam a expansão. Certo? Terceiro interesse. Os historiadores afirmam que Roma lançou mão da expansão com outro objetivo, de garantir proteção à cidade de Roma contra invasores e garantir liberdade para a cidade aí. Sabe por quê? Haviam outros povos dentro da Itália que acabavam invadindo constantemente ali a cidade de Roma. Então, expandir, formar um bom exército,
era uma maneira de ter segurança, proteção e liberdade para a cidade de Roma, beleza? Então lembrem desses 3 objetivos, que eram os interesses de Roma aí. Bacaninha? Olha a nossa letra B. Qual foi a primeira região conquistada pela cidade de Roma? Itália. Galera, vocês precisam também lembrar que quando a gente fala Roma no início, nós estamos falando de uma cidade. Roma era apenas uma cidade-estado. Roma não era ligada à Itália, digamos. Roma não pertencia à Itália, a Itália não pertencia a Roma. Roma foi uma cidade fundada no centro da Itália, que quando começar a expandir, a primeira região que os romanos terão que conquistar era a Península Itálica, que foi isso que aconteceu, tá? Eles primeiros conquistam a Itália. Porque a Itália, ela era povoada ali por outros povos. A Itália era dominada lá no norte pelos gauleses. Depois tinha os etruscos. E no sul da Itália tinha os gregos, na região da Magna Grécia. Então as primeiras guerras dos romanos foram contra etruscos, gauleses e gregos dentro da própria Itália. Quando os romanos derrotam esses povos, aí Roma realizou sua primeira conquista, que foi a Itália. Eu acho que eu tenho um mapinha aqui, mas aqui já é das guerras púnicas. Deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui dá uma olhada. O Império Romano foi imenso por essa razão aqui. Olha o slide. Primeiro, no slide aqui, temos aqui em vermelho, pequenininho aqui, ó, Roma, bem no centro aqui da Itália, Roma, bem na fronteira com o mar Mediterrâneo. Aqui temos a Península Itálica, no sul da Europa. A Península Itálica, olhando aqui no slide, vocês vão ver que toda ela é banhada pelo mar Mediterrâneo. Aqui no centro, Roma. Essa cidade de Roma vem aqui no sul e conquista a Magna Grécia, região grega. Vem aqui e conquista os etruscos e no norte os gauleses. Primeira região conquistada por eles é a Itália. Depois que Roma domina a Itália, aí Roma vai começar a expandir para dominar outras regiões. E acaba que formou um império imenso. Dá uma olhada no Império Romano aqui, ó. Isso aqui é o continente africano. Então Roma dominou todo esse norte da África, tá? Depois Roma conquistou toda essa parte da Europa Ocidental aqui, um território imenso na Europa Ocidental, sul da Europa, aqui à frente do Oriente Médio, à frente oeste do Oriente Médio aqui, ó, o sul da Europa e uma parte sul do Oriente Médio aqui também. Mais tarde, olha onde os romanos chegaram. Atravessaram o Oceano Atlântico, invadiram as ilhas britânicas e tomaram esse território. Então Roma, durante toda a sua expansão, gente, Roma dominou um território imenso, um território que, olha só, norte da África, Europa Ocidental, sul da Europa, Oriente Médio e ainda as Ilhas Britânicas. Vejam por que foi o maior império que o mundo já conheceu até hoje. Beleza? Bacana? Galera, o próximo assunto nosso não dá para a gente explorar nessa aula. Faltam 3 minutos. As guerras púnicas, que são as que foram as principais guerras que ocorreram realizadas por Roma durante a expansão, beleza? Esse é assunto para a próxima aula nossa. Nós vamos ver as guerras púnicas, as conquistas de Roma e os resultados da expansão. Depois a crise da República e a transição para o Império. Por hoje nós encerramos nossa aula aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode fazer agora. Eu respondo sobre o assunto de hoje, tá? E eu vou marcar aí no livro de vocês uma atividade. Eu queria que vocês todos fizessem os exercícios, sabe por quê? Vai reforçar a aprendizagem de vocês. E não vou passar muito para ficar cansativo, 4, 5 exercícios para não ficar muito cansativo. Eu queria saber agora de vocês aí. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Fala aí. Não, ninguém? E aí, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Porque eu vou estar encerrando essa aula, porque daqui a pouquinho eu começo uma outra aí na segunda série.
Bacana? Nada? Ninguém respondeu nada aí? Nenhuma dúvida, nenhum questionamento? Ana Luísa, você perguntou sobre Alexandre o Grande? Não, ele era macedônico. O Alexandre não, ele era da Macedônia, um pequeno país ao norte da Grécia, na Península Balcânica. O pai do Alexandre, o Filipe II, conquistou a Grécia. O Alexandre depois vai conquistar uma série de civilizações. Alexandre era macedônico, tá? Conquistou a Grécia e conquistou um imenso império antes de Roma, Beleza? Ok, galerinha? Galera, então a gente se vê na próxima semana aí, continuamos dando Roma, beleza? Quem puder dar uma olhada lá no livro sobre Roma, é legal para ajudar a entender o assunto, ajuda a entender os assuntos das próximas aulas. E eu vou marcar uma tarefinha para vocês. Valeu, foi muito bom estar com vocês aí, um grande abraço. Obrigado aí pela presença de vocês.